ele é gratuito. É muito interessante que você se matricule e faça esse curso. Ele acontecerá 2 vezes por mês. Será muito importante você acrescentar à sua fé mais conhecimento bíblico, aprofundamento na palavra. E no dia 16, terceiro domingo, começa o Elim deste ano, Escola de Líderes e Mestres, que prepara líderes de célula. E nessa semana agora, a nossa escola bíblica digital. Você vai poder acessar a aula da Bíblia também através da internet. Quero continuar insistindo com os líderes de célula que se preparem para o retiro em Guarapari, dias 7, 8 e 9. E na quarta-feira realizaremos batismos. Se você... Na quinta-feira, perdão e obrigado. Se você não chegou a tempo de se inscrever para a profissão de fé, procure nesta semana o pastor Carlos ou o pastor Daniel. E essa procura pode ser através do pastor Wagner. E converse com eles para se batizar também, se assim for, na quinta-feira. E irmãos, aproximamos-nos dos dias de grandes celebrações pela história da igreja. O Jubileu de Carvalho. Na noite do dia 1º, estaremos aqui num grande culto. Na noite do dia 2, realizaremos 80 cultos simultâneos nos lares, em Campos. E no sábado teremos uma grande celebração com o pastor Fernandinho e já conosco o pastor Tércio, da primeira de Alagoas, de Maceió, que vai ficar também para os cultos de domingo. Vamos ler a palavra. João 11, 31, aliás, 32 a 44. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram aos judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Irmãos, eu já preguei nesse texto pelo menos 2 vezes.
Uma vez à noite, o tema foi: se creres, verás a glória de Deus. Outra vez pela manhã, humilde e corajoso. A humildade de Jesus no verso 35, Jesus chorou, e a audácia de Jesus de mandar um morto sair vivo no verso 43. Hoje, quero compartilhar com os irmãos, à luz do texto, Jesus e a sua autoridade sobre a morte. Quero convidá-los a ouvirmos uma mensagem, uma letra muito bonita, escrita e cantada pelo nosso irmão Sérgio Lopes. Vamos ouvir. Faz de conta que você é Lázaro, aquele amigo de Jesus, e está agora lá em Jerusalém, assistindo à crucificação de Jesus. Faz de conta que Lázaro é você, e que não sou eu, mas é você que está cantando essa música. Eu tentei falar, mas não pude me aproximar de ti. Em Jerusalém, no Calvário, eu também chorava. Não quis entender se tinha um porquê o teu castigo. Eu só quis saber, quero ouvir. Ficou bonito. Algo me fez ver que o teu poder se mostraria, mas a tua dor também o meu coração feria. Não apenas rei, eras meu Senhor e meu amigo. Ao te ver naquela cruz, uma parte da tua dor ficou comigo. Outra vez, Senhor, mostra o teu poder. Transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se propôs.
Irmãos, na visão do poeta Sérgio Lopes, Lázaro assistiu à crucificação de Jesus. E assistiu-a porque Jesus o houvera ressuscitado. E agora ele não quer que Jesus se deixe morrer. E ele tenta conversar com Jesus dizendo: nas suas mãos a vida se formou, você é o autor da vida, como você vai morrer? Mas se você morrer, eu sei que você vai voltar, porque você me ressuscitou, eu já estava morto. E jamais a morte te resistirá. És a própria vida, e jamais a morte te resistirá. Hoje pela manhã, não sei se me fiz suficientemente percebido, mas eu fiz um dos maiores desafios que podia fazer à Igreja de Cristo, chamada Segunda Igreja, hoje de manhã. E quero fazer outro agora. É viver sabendo que Jesus tem absoluta autoridade sobre a morte. Não é só saber disso, não. Não é só saber disso, porque a Bíblia diz. É viver sabendo. É trazer isso para a vida. É trazer isso para o dia a dia. É confrontar as coisas da nossa vida que já estão mortas com Jesus. É trazer Jesus para a realidade do nosso dia em oração. Jovem, pense nisso. Satanás tenta matar muitas coisas suas, jovens, adolescentes, casais também, todos nós, a todo instante. O que Pedro declarou é que ele anda rugindo como leão em nosso derredor, buscando tragar-nos, tirar-nos a vida. Mas a própria palavra declara que se ele está ao derredor, Jesus está ao nosso redor, acampado ao nosso redor, para livrar-nos. E como ele ressuscitou Lázaro, como ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, e como ele foi ressuscitado por obra do Espírito Santo, ele tem plena autoridade sobre a morte. Ele tem autoridade absoluta sobre toda a morte que já se deu na sua vida, para trazer a vida outra vez. Não é qualquer coisa isto. É viver de tal forma, aprofundando a fé em Jesus. És a própria vida e jamais a morte te resistirá. Jesus e a sua autoridade sobre a morte. A presença de Jesus garante a vida, mesmo em meio à morte. As expressões de Marta e Maria foram iguais, mas ambas disseram para Jesus: se tu estiveras aqui, o nosso irmão não teria morrido. Elas acreditavam em Jesus. Elas conheciam Jesus, elas eram amigas de Jesus, Jesus as amava. E Jesus diz para elas: o irmão de vocês vai ressuscitar. Mas mesmo amando muito a Jesus, por isso é que eu preciso dizer para você que o culto dessa noite é um desafio.
Eu vou dizer para você do que eu estou falando de uma forma mais pragmática. Presta atenção. Durante 8 anos da minha vida eu vivi longe de Jesus. Minha fé deixei fenecer. Minha comunhão com a igreja acabou, não fui à igreja naqueles 8 anos. Na minha casa eu vivia muito pouco tempo. Havia uma velha que tinha certeza de que eu ressuscitaria aqui nessa vida. E as colegas dela diziam: a Dona Maria José é uma santa. Mas o filho dela, nem falavam, só dizia isso, mas o filho dela, reticências. Se ela é uma santa, mas o filho... E ela tinha certeza, os 8 anos, ao longo dos 8 anos, ela tinha a certeza. Satanás não conseguia tirar a certeza dela de que eu iria voltar. E ela me ouviu pregar muitas vezes. Deus a honrou, porque me fez pastor, me fez voltar, me fez pastor muito antes dela morrer. Talvez você esteja aqui hoje, você, crente, membro da igreja, com alguma coisa que já morreu na sua família. Alguém que era vibrante na obra do Senhor e não é mais. Não se deixe desanimar. Não se permita desanimado. Não se permita desanimada. Porque você está adorando aquele que é o que tem autoridade total sobre a morte. Você veio ao templo adorar, não é nada menor do que aquele que é soberano sobre a morte. É disso que nós estamos tratando nessa noite. De não abaixar a cabeça para o mundo, não abaixar a cabeça para Satanás, não abaixar a cabeça para a força do pecado, que porventura esteja te desiludindo com relação à conversão de alguém que você ame muito, e te impondo uma cabeça baixa. Levante a cabeça. Você veio ao culto, e o culto é para aquele que tem absoluta autoridade sobre a morte. Porque o que pode estar acontecendo com você é natural. O que aconteceu com Marta e Maria. Se eu estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Ele vai viver. Eu sei que na ressurreição, no último dia, ele vai ressuscitar. Não é disso que eu estou falando, não, menina. Não é disso que eu estou falando. Estou falando que daqui a pouco você vai abraçar o seu irmão. Eu estou pregando para você, eu estou querendo pregar para alguém que sabe que amanhã ou depois vai entrar com o filho, ou com a filha, ou com a mãe, ou com o pai, ou com a avó, ou com a noiva, ou com a mulher, ou com o parente, ou com um amigão que já esteve aqui em cima adorando e hoje está lá fora, e você sabe, está com saudade dele na casa do Senhor. Eu quero te dizer que você pode sonhar com o dia que você vai entrar de novo com ele aqui no templo, e pode sonhar de novo com o dia que vai vê-lo ministrando aqui no altar. Senão, irmãos, nós estamos vivendo por viver a fé cristã. E como disse de manhã, nossa vida é garantida pelo céu. Ela está oculta com Cristo em Deus. Amém? Não é este mundo que tem autoridade sobre ela. Quem tem autoridade sobre a nossa vida é aquele que tem autoridade até sobre a morte. O domínio da morte pela vida é a grande felicidade do homem. As circunstâncias, por mais difíceis, não nos roubam a felicidade se Jesus é chamado a viver conosco. E você um dia o convidou. Há um hino velho que diz: vem Jesus habitar comigo, em minha alma há lugar, ó vem já. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma há lugar, ó vem já. Você disse isso um dia para ele. E com ele não se brinca. Ele atendeu o seu clamor.
Ele vive em você. E se ele não vive ainda, precisa passar a viver a partir de hoje. Pode passar a viver a partir de agora. Lázaro só esteve na crucificação de Jesus porque foi ressuscitado por ele. De fato bíblico é fantástico. A Bíblia diz que Jesus amava os irmãos órfãos de Betânia, Marta, Maria e Lázaro. Ora, verso 5, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus os amava. O verso 6 nos diz que Jesus tem autoridade sobre tudo o que existe. Ele é maior do que qualquer problema que o homem possa ter. E é maior do que qualquer circunstância que o homem possa enfrentar. Verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Recebeu a informação e ainda ficou lá 2 dias. Porque sabia que quando chegasse lá, nada seria maior do que o seu poder. Ainda ficou lá por 2 dias, independente do que fosse. Quando ele chegasse lá, nada do que fosse seria maior que o seu poder. O que te aflige tanto hoje? Não é maior do que o poder de Jesus. A única coisa que precisa é apresentar para Ele, é chamá-lo como Marta e Maria fizeram, clamar por Ele em oração. Se ele fosse na hora da informação, se ele não se demorasse 2 dias, ele ia fazer um milagre também. Mas não seria milagre de ressuscitar o Lázaro. Ele ia curar o doente. Ele ia curar o enfermo, como curou a filha de Jairo, como curou a sogra de Pedro, como curou o leproso, como curou o cego. Todavia, ficou mais 2 dias. E quando chegou lá, Lázaro já estava morto. E o milagre se deu. Só que já não mais um milagre de cura, mas um milagre de ressurreição. A glória de Deus foi revelada. Verso 4 diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. No verso 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Deus honrou em tudo as palavras e os atos de Jesus aqui na terra, porque tudo que Jesus dizia, tudo que Jesus fazia, dizia e o fazia para a glória do Pai. As atitudes que você tomar aqui, as palavras que você disser aqui, atitudes ou palavras em nome de Jesus, glorificarão a Deus na terra. Irmãos, a vida está um imbróglio louco, uma loucura, uma sandice total. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que estar vigiando para não desconectar da fé e não nos esquecermos, não deixarmos fenecer, apagar, murchar na nossa mente, no nosso coração, o valor da nossa fé. As maravilhas da ressurreição de Jesus, que a ressurreição de Jesus nos garante. Hoje pela manhã eu disse, Jesus poderia ressuscitar só na dimensão de Deus, só Ele e Deus saberiam. Ele ia passar lá pelo túmulo de José de Arimateia, ia largar aquilo lá, ia voltar para o trono dele lá, e Deus saberia, e Ele também. Mas Ele quis uma ressurreição
que nós víssemos e que nós experimentássemos dela. Então é para que vivamos isto, não é para que nos esqueçamos disso porque a vida ficou difícil. Houve um interesse direto de Deus, manifestando todo o poder do Espírito Santo para ressuscitar Jesus na sua vida. A gente não precisa viver esquecido disso, a gente não precisa viver marginalizado disso, a gente não precisa viver como se isso não existisse. Pela manhã, o que tentava roubar esta percepção da mente dos colossenses, Paulo disse, era a influência dos mestres e filósofos, que não confrontavam Jesus na vida deles, mas dizia, é um bom começo, é um bom começo. E Paulo dizia, ele é tudo, toda a glória do Pai está manifesta nele. E hoje, nós não podemos viver como os colossenses. A vida ficou pesada, muito pesada. E se nós abrirmos mão do que significa a ressurreição de Jesus Cristo na nossa vida, porque Ele ressuscitou e ainda falou com os discípulos, ainda deixou-lhes a grande comissão depois de ressuscitado, não vamos abrir mão disso, queridos. Vamos voltar para casa hoje, renovada na nossa mente, renovada na nossa alma, a consciência de que o Deus a quem servimos, Jesus Cristo, tem toda a autoridade sobre a morte e qualquer morte. Todos os atos de Jesus são para revelar a glória de Deus. Agora vejamos que coisa fantástica. A população de Betânia é toda amiga daqueles órfãos. E há alguns judeus por ali, algumas pessoas que são de Jerusalém, mas são amigas deles. Olha só, os judeus que estavam com Maria, verso 31, verso 33, Jesus vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que a acompanhavam. Então as pessoas de Betânia gostavam muito daqueles meninos, daquelas duas moças e daquele rapaz. E eles ainda tinham alguns amigos em Jerusalém que estavam lá. Há uma população que chora. Há uma população que chora. Marta e Maria estão chorando. Até Jesus chorou. Paulinho, aquele povo todo está chorando com Marta e Maria. Mas daí a pouco aquele povo vai abrir sorriso com Marta e Maria. Essa é a grande verdade, essa é a grande sacada, essa é a verdade da presença de Jesus na nossa vida. É para transformar o choro em sorriso mesmo. Falamos nesta manhã, vestes de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Todo mundo está triste, todo mundo está chorando. Os que são de Betânia, que os viram crescer, e os que são seus amigos lá de Jerusalém, que já estão ali com eles, estão chorando. Até Jesus vai chorar. Mas daqui a pouco todos vão se abraçar e o sorriso vai aparecer no rosto de todo mundo. A nossa vida é marcada pela vida de Jesus de forma contundente, como a vida de Marta e Maria foi marcada. Há muitos aqui nesse templo, nesta noite, que hoje estão cantando e que estão felizes, refeitos e jubilosos, mas que antes de se encontrarem com Jesus, estavam tristes, estavam enrolados, enroladas, desesperados, desesperadas, deprimidos, deprimidas. Nós estávamos cantando, o doutor Robertinho estava fazendo um comentário sobre exatamente isto. E eu buzinei no ouvido dele o tema da mensagem: isso é a autoridade de Jesus sobre a morte, doutor. Ele falou, é mesmo. E ali, olha, que a coisa era mesmo feia.
mas nem parece que é a mesma pessoa. E é a mesma pessoa. A vida é que é outra. Transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Eu vou te esperar, mesmo que anoiteça. Sei que vais voltar, porque és a própria vida, e jamais a morte te resistirá. E esse altar é testemunha disso. Muitos, nos quais a alegria estava morta. Muitos, nos quais a esperança estava morta, a fé estava morta, a razão para viver estava morta. Viver para quê? Viver para quê? Eu só não fui enterrado ainda, mas a vida já acabou. A autoestima estava morta, os sonhos estavam mortos, o vigor da paz estava morto, a coragem estava morta, a expectativa de vitória estava morta, o autodomínio, o domínio próprio, lá de Gálatas 5, estava morto. O prazer de lutar pela vida estava morto. Mas hoje estão aqui, estão na casa de Deus, estão em sua casa, estão ao lado de Jesus, estão no caminho da fé, estão nos braços do Pai. E seus amigos não entendem o que aconteceu, e suas famílias estão saltando de alegria, porque como lá em Betânia, um milagre aconteceu. A morte foi transformada em vida. A glória de Deus foi vista por todos, porque Jesus chegou em suas vidas. Amém? Amém ou não amém? Jesus chegou em suas vidas, como chegou a Betânia naquele dia. Jesus, o transformador da morte em vida. O que é que está morto na sua vida hoje? Se liga aí, o que é que está morto na sua vida hoje? O que é que já morreu? O que é que você já teve e não tem mais? O que é que você já viu e não vê mais? O que já sentiu e não sente mais? Ah, pastor, para com isso, está ruim para todo mundo e vai continuar ruim. Vamos pelo menos falar certo. Está ruim para todo mundo, mas não precisa continuar ruim para ninguém. Se eu tenho certeza de que Jesus vive em mim, e se eu tenho certeza de que a partir dessa noite Jesus vai começar a viver em mim, não tem que continuar ruim para ninguém. Jesus é vida. Jesus não é apenas história. Jesus não é apenas filosofia. Ouvimos numa manhã do templo histórico pastor Lécio pregar isto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seria uma tragédia para nós. Só seria exaltação à filosofia, nem aos filósofos, só à filosofia, se Jesus dissesse apenas que ele era o caminho e a verdade. Filosofia pura. Mas ele foi além. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Qualquer filósofo que quiser tratar comigo vai encontrar muito o que trabalhar, mas eu sou também a vida. Eu sou também a vida. E ninguém vai ter essa vida, porque a vida está na mão de meu Pai. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Louvado seja o nome de Jesus. O sorriso, a sua fé, a sua alegria, os seus sonhos, a sua liberdade, tudo isso é o que Jesus tem para aqueles que nele confiam e para aqueles que querem andar com ele. Uma mulher foi levada a Jesus e a Bíblia conta a sua história sem sorriso, sem sonhos, sem alegria, sem paz, sem autoestima, sem razão para viver, sem perspectiva de vitória. Ela não tinha trabalho e o trabalho que lhe coube foi prostituir-se. E ela ganhava dinheiro se prostituindo. E para ganhar o seu dinheiro, ela compartilhava a prostituição.
E um dia essa mulher percebeu, e pior do que ela, os homens que pecavam com ela perceberam que ela estava ficando velha. E agora ela já não está servindo tanto mais para nós. E como faz normalmente a vida, vamos descartá-la, vamos substituí-la, vamos colocar outra mais nova no lugar dela. Quem sabe? O que vamos fazer? Alguém diz: olha, Jesus está aí, vamos lá ver o que ele fala. E diz o texto de João que Jesus estava no pátio da sinagoga, abaixado, escrevendo algumas coisas no chão. E eles chegaram todos com pedras na mão e disseram para ele: mestre, apanhamos essa mulher em pleno ato de adultério. E a lei do nosso patriarca Moisés diz que podemos apedrejá-la até que ela morra. Eles, os mesmos que ao longo da vida se aproveitaram dela. A vida é assim. Jesus olhou para eles e disse-lhes: se algum de vocês estiver sem pecado, pode apedrejá-la. Diz o texto bíblico que ao invés de apedrejá-la, eles foram saindo. E por ironia, o texto ainda deixa um registro lá que os mais velhos primeiro. Há quem interprete que Jesus estava neste momento escrevendo no chão o pecado que eles tinham no coração. E eles foram vendo aquilo. E quanto mais velho, mais pecado. Então foram saindo à medida que eram mais velhos. Mas todos saíram. E agora que ela está sozinha, Jesus olha para ela e só encontra o olhar dela. Não tem para quem desviar o olhar, nem ela tem que olhar para o santo. Ela sabe que ela está perdida e está olhando para o santo, mas ela não sabe ainda o que é que ele vai falar para ela. Ela não sabe ainda que ele vai restaurar a sua vida. Ela não sabe ainda que ele vai matar tudo que a destruía e vai ressuscitar tudo que ela perdera ao longo da vida. E quando ela ouve Jesus, ela se surpreende com o que ela ouve. Filha, mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Se eles não te condenaram, nem eu te condeno. Ele a perdoou. E ainda lhe deu uma palavra que substituiu na vida dela tudo o que ela havia perdido. Vai e não peques mais. Vai debaixo da minha bênção. Vai debaixo da minha palavra. Sedimenta a tua fé nessa palavra que eu estou te dando, porque eu não vou te soltar também como você chegou, porque você podia chegar ali na esquina e eles te enrolarem de novo e as suas necessidades imporem a você novamente, prostituir-se outra vez. Vai, não peques mais, a vida é outra. Eu ressuscito teus sonhos, eu ressuscito tua alegria, eu ressuscito tua paz, eu ressuscito amor no teu coração e te ressuscito inclusive autoridade contra o pecado. Vai e não peques mais. Quero finalizar, irmãos, destacando 3 aspectos deste texto maravilhoso sobre essa proposta da autoridade de Jesus sobre a morte para a nossa vida hoje. Em primeiro lugar, o sentimento da morte humana perturba Jesus e o faz chorar. Mandaram um vídeo para mim hoje. Essa questão da mídia é uma coisa, né? É um desespero. Quem tem medo, se segure, porque as coisas, a comunicação ficou fácil. Mandaram um vídeo de um jovem, um moço novo, bonito até, falando uma porção de bobagem sobre Jesus Cristo. E ele, não sei se filho de crente, não sei se excluído, não sei se afastado, não sei se lê da Bíblia, como ele leu a Bíblia,
se ele leu alguma coisa sobre a Bíblia. Se você quiser, eu mostro uma porção de passagens da Bíblia onde Jesus é isso, aquilo outro, e só impropérios sobre Jesus. Do lado, um carro todo amassado, todo amassado, e um corpo estendido no chão. Quem era? O próprio. O próprio. Está falando isso por quê, pastor? Porque eu quero dizer para você que a sua dor faz o coração de Jesus sentir dor. O seu sofrimento faz o coração de Jesus chorar. Você não está solto. Deus te conhece. Jesus é Deus. Ele te conhece. Ele disse para Jeremias que antes dele ser formado no ventre da mamãe dele, ele já o conhecia. E quem transformou as substâncias do corpo da mãe dele nele foi ele, Deus. Ele nos conhece e está extremamente alegre porque está sendo louvado por você nessa noite na casa dele. Mas se entristece quando a vida te aperta. Se entristece com o seu choro, com a sua dor. É o que está escrito nesse texto. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Ele se importa com a nossa dor. Ele se importa com a nossa dor. Nossa dor o afeta. Ele morreu na cruz por nós. Ele ressuscitou para nos garantir a vida que Ele promete. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Você já ouviu alguém dizer assim: ah, Deus não está nem se lembrando de mim? Duvido que Deus esteja pensando em mim. Esses impropérios, essas coisas são ditas inconsequentemente. Infeliz estava falando isso exatamente quando destruiu-se-lhe a vida por completo numa tragédia de um acidente, esbagaçou. O que é um carro esbagaçado? Volte para sua casa hoje, reverentemente, sabendo que Jesus se importa. O que ele queria era aproveitar para pregar uma mensagem contundente para o povo que estivesse em Betânia. Por isso ele se atrasou. Ele sabia o que ele ia fazer lá. E ainda que chorando, ressuscitou Lázaro. Quando alguém que ainda não tem certeza de sua salvação caminha para a morte, a Bíblia diz que o sentimento de Deus é de desconforto. Em Ezequiel 18, 23, em 1 Timóteo 2, 4, é isso que está escrito. Deus não quer que o ímpio se perca, é o que está escrito em Ezequiel. Ele não tem prazer na morte de ninguém, é o que está escrito por Paulo em Timóteo, 2 Timóteo. Esta é uma verdade. Mas eu quero lhe falar nessa noite que a morte do seu sorriso, a morte da sua fé, a morte da sua alegria, a morte da sua esperança, a morte dos seus sonhos, a morte de tudo isto está também fazendo Jesus chorar por você. Mas o Espírito Santo está aqui para transformar toda esta situação nesta noite. O que está escrito em Apocalipse 3:20 é: eis que estou à porta e bato. Claro que ele estava falando isso para uma igreja da Ásia,
mas é palavra de Deus, é palavra que transcende o tempo, é palavra que transcende as circunstâncias, é palavra que transcende as aplicações que alguém possa fazer aqui, ali ou acolá. É palavra de Deus para a minha vida e para a sua. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, já liberou para todo mundo. Não está escrito ali, se você, igreja da Ásia, e aproveitou o que estava falando para a igreja, para falar para o mundo inteiro. Se alguém que na noite do dia 26 de março de 2017 estiver lá no templo da segunda igreja, ouvir que eu estou batendo na porta da sua vida, e abrir a porta, eu entrarei na sua vida e vou viver em intimidade de vida com você, cearei com você, cearei com ele e ele comigo. É verdade que ele sente a nossa dor, mas é verdade também que ele quer substituir a nossa dor e qualquer morte que haja na nossa vida em vida, e vida abundante e vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Em segundo lugar, o milagre de Jesus. Milagre de Jesus. Quem faz milagre é Jesus, mas começa com uma atitude humana. Hein, meu pastor? O milagre é de Jesus, mas ele diz para nós: não joguem pérolas a porcos. Porcos está acostumado a comer lavagem. Era assim antigamente, não tem mais isso, né? É ração. Se você jogar algumas pérolas no meio da ração, o porco vai engolir a pérola como ração. Ele não vai saber que está engolindo pérola, nem saber que está engolindo pérola. Então ele diz: não jogue pérolas a porcos. Isso é verdade. Que a nossa dor o entristece também é verdade. Que ele tem um milagre para fazer na nossa vida a qualquer momento é verdade. Mas ele quer saber se nós estamos conscientes. Ele quer saber se nós estamos conscientes. Quando ele diz para aquele povo de Betânia: tirai a pedra, ele já sabe que no meio daquela multidão tem uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos e que ele vai curá-la, mas ele está esperando até que ela toque na orla do seu vestido. Ele não a curou enquanto ela não lhe tocou, e bastou que ela lhe tocasse e ele a curou. Ele está descendo do Monte das Oliveiras, onde pregou o grande sermão da montanha Elias, e ele está vendo o leproso lá. Ele é ciente de tudo, presciente de tudo, ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele já sabe que ele vai curar aquele leproso, mas ele vai passando até que o leproso lhe diz: se quiseres, podes curar-me. E ele diz: sim, eu quero, está curado, pronto, acabou. Ele está em Jericó, a multidão está em volta dele, ele sabe que tem um cego lá na calçada. E ele está doido, apaixonado para curar o cego. Mas ele não manda chamar o cego enquanto o cego não começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que esse texto está nos ensinando hoje é que você, se você veio a esse templo precisando acertar sua vida com Deus, se você vê esse templo dependendo da presença de Deus na sua vida, se você vê esse templo cansado ou cansada de viver dando cabeçada sem Ele, e a partir de hoje você quer viver com Ele, Ele está esperando você dizer: Jesus, entra na minha vida, Jesus, perdoa meu pecado, Jesus, toma minha vida nas tuas mãos. A pedra não lhe impediria um sopro da sua boca a desintegraria, um empurrão de seus dedos a deslocaria. A pedra não seria um problema. Mas ele disse para o povo de Betânia: tomem consciência de que eu vou ressuscitar o Lázaro, tirem essa pedra daí.
E eles obedeceram e tiraram. 38 a 40, é exatamente isso que nos diz. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Mostra para mim que vocês creem. Tirem a pedra. Ressuscitá-lo é comigo, mas nessa pedra eu não toco. Eu te salvo nesta noite, mas eu só te salvo se você tiver consciência de que eu morri na cruz por você e ressuscitei para viver em você. Então diga para mim que você quer que eu viva dentro do seu coração, dentro da sua vida, que eu ande com você, que eu viva com você, que é isto que você quer. Este momento é decisivo na nossa vida. Estamos ouvindo a palavra de Deus. Jesus está aqui. Essa é a hora do milagre. Que atitude você precisa tomar para o milagre iniciar? Que pedra você precisa tirar da sua vida? Que pães e peixinhos você precisa entregar na mão dele? O que você tem ainda para ele transformar em muito pão e muito peixe? Para uma mulher que só tinha uma botijazinha de azeite em casa, o homem de Deus disse: volta para tua casa, manda teus filhos buscarem latas vazias em toda a vizinhança, pega essa botijazinha de azeite e começa a entornar. E ela obedeceu e começou a entornar, e enquanto tinha lata não parou de jorrar azeite. Quando ela disse para o menino: traz a outra lata, o menino disse: não tem mais, o azeite parou. O milagre é de Jesus, mas começa com uma atitude humana. O que é que você precisa dizer para ele hoje, jovem? O que é que você precisa dizer para ele hoje, distinta mulher? O que é que você precisa dizer para ele hoje, querido Senhor? Em terceiro e último lugar, a vida que Jesus, o transformador da morte em vida, tem para mim e para você hoje é vida plena. Pastor, eu só preciso que Deus perdoe os meus pecados e entre na minha vida. Ele vai perdoar os seus pecados, vai entrar na sua vida e vai fazer tudo de bom que você nem imagina. Que isso, pastor? É isso que eu estou te falando. Eu vou te falar da Bíblia e vou te falar de hoje. Ana era mulher de Eucana. Que era casado com ela e casado com outra mulher que tinha vários filhos, Penina, e Ana não engravidava. E o interessante é que Eucana tinha vários filhos com Penina, mas ele diz, o texto bíblico, amava Ana. E a única coisa que Ana queria, e a única coisa pela qual ela foi ao templo e se derramou no altar diante do sacerdote, era ter um filho. Ela queria ter um filho e honrar aquele marido com o filho dela. Mas a coisa ficou tão aguda na vida de Ana, que derramando-se no altar do Senhor, ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao teu serviço. Só que Ana não sabia que Deus ia lhe dar um filho, ela ia poder olhar para aquela outra mulher com a qual o seu marido também era casado, com olhos altivos também, não mais com toda aquela submissão de miserabilidade,
Mas Deus deu a ela um filho que se tornou um dos homens mais importantes de Israel. Alguns profetas ungiram alguns reis em Israel, mas Samuel ungiu o primeiro e o maior rei de Israel. E ela só queria um filho. Deus lhe deu um filho que foi um baita homem, um baita cidadão, um baita juiz, um baita profeta. O primeiro rei foi ungido por ele. O maior rei da história da nação foi ungido por ele. Ele foi muito além. Ele foi muito além. Eu quero dizer a você que essa pessoa a qual o pastor Robertinho se referiu aqui, cantando aqui, só queria sair da vida triste que vivia. Só queria sair da vida triste que vivia. E Deus o encheu de alegria a ponto de agora ele ministrar alegria para as outras pessoas. Deus não fica no nosso limite. Vamos falar juntos? Deus não fica no nosso limite. Só a congregação. Deus não fica no nosso limite. Louvado seja o nome do Senhor. A vida que Jesus, o transformador da morte em vida, tem para você hoje é vida plena. Ele tem uma vida plena para você. Olha o detalhe dessa plenitude de vida. Tirem a pedra. Tiraram a pedra. Foram lá e tiraram a pedra. Aí Jesus começa a orar e dizer para Deus: Senhor, eu sei que você sempre me ouve, mas eu estou clamando para esse povo perceber que poder vem de ti e manifesta-te com poder na frente desse povo todo. Depois disso ele grita: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem, mas está todo enrolado, está todo enfaixado. Quando ele chega, Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. É cura plena, é milagre pleno, é ressurreição plena. Não vai viver enfaixado não, não vai viver enrolado não. Desatai-o e deixai-o ir. Livre das tristezas totalmente. Livre dos vícios totalmente. Livre dos medos totalmente. Livre da depressão totalmente. Desatai-o. Tire as ataduras. Não é para ficar nada dessa morte, é para ter vida e vida plena. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo, inclusive as que perturbam a sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos realizar batismos no domingo. E se você veio ao templo hoje, obrigado, irmão. Nós vamos realizar os batismos na quinta-feira, lá no Templo Histórico. Se você veio ao templo hoje, precisando definir a sua vida com Jesus, com Deus, querendo fazer isso, nós vamos terminar o culto daqui a alguns minutos. E você pode vir aqui e conversar comigo ou com algum dos meus colegas pastores que estão aqui. Estamos à sua disposição para compartilharmos com você e orar com você, consagrando sua vida ao Senhor Jesus.
Se você já vem frequentando célula, já vem vivendo conosco, já tem certeza que você é salvo por Jesus e quer batizar-se na quinta-feira, procure um dos pastores ainda hoje aqui, ou amanhã ou depois, lá no centro de administração que é ali no Templo Histórico, e converse com o pastor Carlos ou o pastor Daniel. Amém? Vamos cantar. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou como eu era, eu sei. Aleluia. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Desde que aceitei a Cristo e recebi seu terno amor, tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em seu louvor. Cante isso, tocou-me, tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Mais uma vez, tocou-me, 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 Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Olha, irmãos, hoje pela manhã nós tivemos muita gente aqui no templo e agora à noite outra vez, muita gente. Gostaria muito de que você, antenado, antenada, conectada com a Bíblia, com o Senhor, no poder do Espírito Santo, vivesse uma semana na presença dEle e na total dependência dEle. Ele tem surpresas e projetos
preciosos para o seu povo, para a sua gente. Eu e você somos o povo de Deus, somos a gente de Deus. Se você veio ao templo, eu repito, desejando começar uma vida diferente com Jesus, entendendo que é o que você precisa, o povo daqui a pouco vai sair, você vem aqui para frente, nós vamos ficar aqui um pouquinho para conversar com você. E eu queria que você deixasse na sua agenda previsto 2 meses antes, de 1 a 4 de junho, 1º de junho, quinta-feira, 2 de junho, sexta, sábado, dia 3, domingo, dia 4, estaremos celebrando a história da igreja, os 80 anos de vida e ministério da igreja, desde que Deus colocou no coração de João Barreto o desejo de começar um trabalho dentro do Colégio Batista. E a igreja ficou nas dependências do colégio por 12 anos, quando eles entraram para aquele templo lá. Aqueles que ao longo desses 80 anos Deus usou para que essa chama fosse mantida acesa. Hoje é essa fogueirona da qual você faz parte. Vamos celebrar juntos, de 1 a 4, aqui neste templo novo. Amém? Vamos orar. Terça-feira haverá a reunião do corpo diaconal, que nós precisamos compartilhar e ouvir compartilhamento da comissão de renovação do terço do corpo diaconal. Então todos os diáconos estão convocados para a nossa reunião terça-feira. Amanhã haverá uma reunião pontual para alguns líderes da igreja, às 8 horas. Os irmãos já foram contactados pelo telefone e serão amanhã outra vez, só para efeito de confirmação, mas a reunião está confirmada. Obrigado, Senhor, por essa noite de celebração à ressurreição de Jesus e à ressurreição de Lázaro. Obrigado porque um dia também o Senhor nos restaurou da morte eterna para a vida eterna. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e de que Jesus levou o nosso pecado na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor nos salvou, e obrigado porque como igreja o Senhor nos fez úteis ao teu reino aqui na terra. Senhor, agora estou orando pelas vidas que nessa noite também sentiram o desejo do coração de terem vida nova com Jesus. Abençoa-as de forma poderosa, portentosa. Toma-as nas tuas mãos, guarda-as em Cristo no teu céu desde já, e sustente-as aqui na terra com uma vida nova, novinha em folha, lavada pelo sangue de Jesus. Pai, abençoa o teu povo nesta semana. Abra portas de emprego para aqueles que ainda estão sem trabalhar, Senhor. Promova renovo de alegria nos lares. Estimula a juventude, os adolescentes na luta pela vida. Dá sobriedade espiritual à igreja, Senhor. Conduza-nos pelos caminhos do Senhor e faze-nos vidas guardadas em Cristo para o teu louvor e para o teu serviço. Despede-nos e leva-nos guardados pelos teus anjos e faze-nos instruídos pelo teu Espírito, ó Deus, até que nos encontremos na célula ou na quinta-feira, quando os batismos serão realizados, no culto ao Senhor. Guarda-nos, pois, ó Deus, pedimos-te e já te agradecemos, em nome de Jesus. Assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão na paz do Senhor, queridos irmãos, em nome de Jesus. Até quinta-feira.